noite, tudo bem? Espero que todos estejam bem nessa quarta-feira, dia 2 de setembro. Muito feliz por mais uma live e hoje, mais uma vez, com a participação do mestre Marcelo Bispo, que já está por aqui, e vamos solicitar a presença dele para esse bate-papo. Fala, Wilson, boa noite. Boa noite, grande Marcelo. Tudo na paz, saúde? Graças a Deus, tá ouvindo bem, Wilson? Tá tranquilo. Tá tranquilo aqui. Pra mim o áudio tá bem. Porque eu fico com. Se eu botar os dois aqui, às vezes fica me dando retorno da minha voz, eu fico agoniado. Aí o raciocínio vai embora. Mas pra mim o som tá bom, tá bacana. Ótimo, Wilson. A Valéria aí, entrando aí. Obrigado pelo convite. E, ó, galera na audiência aí, Regina, Valéria Chefa, Maria, ó, a galera aqui, ó, uma galera em peso já, Wilson. O Rafa. Anunciada aqui, o Rafa. Isso. Quando a conversa é boa, sempre tem alguém que queira escutar, né? Espero que sempre. Baixou o som agora, Marcelo. Baixou o som? Deixa eu ficar mais perto aqui. E como é que tá as coisas por aí? Tá frio? Hoje deu uma esfriada por aqui. Faz uns 3 dias que chove, vai dar uma esfriada por aqui. Ô, Wilson, mas tem que entender em Caruaru o que que acontece, né? Porque você fala frio, frio deve ser assim, 8 graus. Deve ser frio para vocês aí, bicho. Não é? Não, não. Não, o frio aqui ele chega a 17, 18. Um dia frio mesmo é 18, né? Pra gente. Aí é um dia bem frio, 17 graus e tal. 22 já é friozinho, legal, né? Imagina aí como é que tá. E o som aqui tá gostoso demais, assim, fez um frio, mas a gente agradece tanto o sol quando vem, né? A gente começou as lives falando muito de pandemia. 20 graus aqui, 20 graus já de touca, Valéria falando aqui. O Rafa na audiência, tem o Rafa Henrique e o Rafa aqui que fez o curso com a gente. Mas o Wilson, é muito louco isso, né? Que a gente foi freado um pouco com esse negócio do coronavírus. Graças a Deus está entrando numa estabilização, mas com todo respeito às perdas, né? As coisas que aconteceram, a gente percebe que muita gente evoluiu, muita gente está reconstruindo a forma de trabalhar, a forma de pensar. O pessoal fala de um novo normal, mas talvez algo voltado muito para dentro, e é o que a gente vai falar hoje, Wilson. Bom, importante para esse momento. É o novo eu, né? Não é o novo momento, né? É o novo normal, não. É o novo eu. Eu sempre imagino assim, que a mudança vem de dentro para fora, não de fora para dentro, né? As coisas que estão por fora que vai nos mudar, e sim. Enquanto a gente mudar internamente, a gente vai mudar o meio. Enfim, acredito que as pessoas que estejam nos assistindo hoje já te conhecem, Marcelo, mas mais uma vez eu vou apresentar você, Marcelo Bispo. Hoje eu posso dizer que é meu amigo, amigo que a pandemia me deu. Marcelo Bispo é apresentador, é coach, palestrante, divulgador da doutrina espírita, e é um cara de coração grande, um cara que eu admiro e que para mim passou a ser um professor também, porque eu venho aprendendo muito com ele. Wilson, deixo as suas palavras. Quem me dera ser mestre. Sou aluno também, viu, Wilson? Cada um num degrau, cada um no momento. Tenho certeza aí que eu sou uma criança, se eu vou aprender de desenho, por exemplo, Wilson. Como você me deu presente, inclusive eu coloquei como a foto do perfil, o desenho que você fez do seu negócio. Cada um em um momento, né, Wilson? Você quer... Eu ia mandar para você a caneca, mas rapaz, tá tão caro o envio das coisas. Uma caneca dessa para eu enviar para você tava saindo a R$ 80. Tu acredita num negócio desse? Nossa, né? Envia, Enfim, né, Wilson? mas quando você vier aqui, eu entrego em mãos a você. Ô, Wilson, e agradecer você por ser um estudioso, apaixonado por Cristo, com seus talentos. Falando em talentos, né? Falando de Cristo, parábolas, falar por que não de Paulo de Tarso, renascer nessa mesma vida, né, Wilson? Eu sempre lembro de falar, assim, quando eu vou falar com o Wilson, a gente tem que fazer um paralelo com Paulo de Tarso.
fazer um paralelo, a Valéria falando que só tem artista aí. Então tá na audiência também é isso. Wilson, 6 meses já, indo aí, enfim, Rafaela chegando. Essa pandemia também muita coisa aconteceu, viu, Wilson? Você pai, em 8 meses muita coisa acontecendo e a gente só tem que agradecer a Deus, né, Wilson? É lógico que o que está no entorno, as mortes, como você bem falou, as mortes, as perdas por aí, lógico, a gente sente, mas quando a gente vai analisar o nosso eu, a mudança está aí, que a gente fala, né? O autoconhecimento, onde houve a autotransformação, como Paulo Itácio tanto fala. E eu sempre pego nisso nas minhas lives, que é a autotransformação. Sem autotransformação não tem, sem autoconhecimento não há autotransformação. E esse é o ponto positivo. E como eu disse em outros momentos, se me pedir para listar aqui várias coisas boas da pandemia, que trouxe para mim, não a pandemia em si, mas o que trouxe para mim, eu só posso dizer coisas boas e positivas. Enquanto as pessoas entram aí, Marcelo, eu queria fazer uma breve oração, porque eu sempre deixo para fazer oração no final e termino não dando tempo. E é algo de suma importância para nós. Ô, Wilson, antes de você fazer a oração, eu já vou fazendo um aquecimento aqui, ó. A gente vai indo Bora. para oração, Anderson, Coach Diego. Fiquem até o final, por favor. Vou dar um presente para vocês também, quem ficar até o final. Coach Diego, um beijo. A Misael, Elaine Struder, essa daqui é fantástica. Suelen Guerra Mozão, Rosana, a gente vai envolvendo a Rafaela, Suelen Guerra, Rosana, vamos envolvendo a Valéria com muito amor, a Eliana, abençoando todos o Diego, Adriano Bispo, Papai Bispo, Rafa, abençoando, envolvendo todos que estão aqui. Adelmo, a todos. A gente vai envolvendo aí o Wilson para fazer essa oração abençoada, Wilson. Estou com você, papai. Eu estava só tentando fixar aqui o tema para poder. Envolvendo a Carol que chegou aí, ó. Carol, precisamos falar dessa tríade aí, hein, chefa Carol? Carol fantástica, tem um canal fantástico, Wilson. Vale a pena se puder passar ela para uma live aí, pessoal de Caruaru. Carol é especialista em vários temas bombásticos, polêmicos, mas é uma coach também de impacto, mas assim, especializada em temas aí fortes. Wilson, Carol, a Valéria também, ó, na mira aí de uma Não, live. a Valéria, a Margot, a gente já combinou já, e em breve teremos live com elas. E a Carol, seja bem-vinda aqui ao nosso canal e com certeza a gente vai se conhecer. De vez em quando tá cortando o teu áudio. Vou ficar mais perto, Wilson. Pode fazer a oração, papai. Tá bom? Aqueles que sentirem a vontade de fechar os olhos, para que a gente possa, pelo menos, se concentrar um pouco mais na oração. Querido Deus, Mestre Jesus, nos abençoe nesse momento, para que nossas palavras que serão ditas nesse momento possa abraçar e atingir corações, mentes e principalmente atingir aqueles que realmente precisam de uma de nossas palavras. E que o Mestre Jesus possa abençoar a nossa mente para que as palavras que sejam ditas hoje possam ser palavras que entrem no íntimo de cada um e que principalmente os bons espíritos possam ajudar a todos aqueles que absorverem essas informações e que o ajudem a colocar em prática no nosso dia a dia. Abençoe a todos aqueles necessitados nesse momento, tanto no plano carnal quanto no espiritual. Todos aqueles que tiveram e estão tendo perda nesse momento possam ser consolados pela luz do Divino Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Amém, Wilson. Wilson, será que é amém ou amém, né? É uma boa ligação. Amem sempre, né? Eu amem sempre, né? Amém. Amem Né? sempre. Amém, mas é amém. Wilson, falando nessa oração, onde estiverem 2 ou mais pessoas falando em meu nome, eu estarei lá. Com certeza Jesus está aqui. E esse Jesus mais próximo, né, Wilson? Não aquele Jesus lá longe, aquele Jesus que a gente tem que ficar tão perfeito para chegar perto dele.
É um Jesus que ama nós como nós somos, com as nossas imperfeições, que são diferenças que nós temos aí na jornada, aprendizado, enfim. Que Jesus esteja perto da gente, né, Wilson, nessa jornada. Convido o Paulo de Tarso também para estar perto de nós, que é gostoso demais falar de espiritualidade também, né? Que o Cristo que a gente venha conhecer e que a gente conheceu, e que a gente está conhecendo, que a gente conhece Cristo todos os dias, seja aquele Cristo que, se hoje estivesse aqui, estaria escolhendo aqueles mesmos que ele escolheu há tempos atrás, aqueles que têm dificuldades, aqueles que têm ansiedade, aqueles que são depressivos, que são nervosos, que são brutos, aqueles que hoje muito da sociedade criticam e colocam muitas vezes como ralé da sociedade, como antigamente se colocava. Mas Jesus, ele enxergava no íntimo, e assim ele escolheu cada um dos seus discípulos. Wilson, você falando isso, eu já vou trazendo aqui algumas coisas para a gente entrando na live e falando de Paulo de Tarso, né? Jesus falava muito desse negócio da gente nascer novamente. E eu estou falando de nascer nessa mesma vida. Não estou falando de reencarnação, não estou falando da gente, das várias moradas da casa do Pai. O que eu estou falando é de nascer nessa mesma vida. Então, um belo dia, Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, ele renasce ali. Só que se a gente olhar, ir para trás na história de Paulo e nas nossas histórias, um belo dia você estava na barriga da sua mãe. Mesmo você sendo adotado, filho de coração, mas você veio de um útero de uma mulher. Eu, você, todos nós. E lá dentro era uma forma de viver. Lá dentro tinha o que comer, tinha o que beber, onde dormir, tudo num perfil, num período maravilhoso. E aí um belo dia a gente nasce. E aí a gente morre. A Antônia na audiência. E aí a gente morre do útero, né, Rilson? Aquela forma de viver acaba. Para a gente nascer, a gente até chora, até, né, tem essa impressão que dói, mas é só a gente estar mudando a percepção de um mundo onde estou dentro de um útero, protegido, e eu vou para a percepção externa, eu amplio a minha percepção de coisas. E isso é nascer de novo. Então, eu nasci uma vez ali no útero, me formando, o seu coração, né, Rilson? Aquele órgão, o primeiro órgão que é formado, e a gente vai falar um pouco desse coração, que é um cérebro também, as suas intuições, quando você fecha seus olhos, o quanto ele é importante. E aí, naquele momento, você nasceu, mas morreu. O velho homem, o bebê que estava na barriga não existe mais, agora é um bebê que está no mundo externo. Depois você tem as percepções da primeira infância. Você tem as percepções de tocar as coisas, pôr na boca, sentir o cheiro da sua mãe, que sua visão não é tão boa quando você nasce, mas você sente o cheiro da sua mãe. Você sente o cheiro das coisas, o toque das coisas, e ali você vai tendo um tipo de percepção. O som, conhece a voz da mãe, a voz do pai, ou de quem cuidou de você, que é sua mãe, seu pai, ou quem cuidou também, a mãe ou o pai, tá tudo certo. Primeira infância, as percepções. Eu lembro, Wilson, que eu comi uma pizza, e que deliciosa era essa pizza quando eu era criança, e nunca mais, agora, depois dos 40 anos, eu comi uma pizza. A chefa Margot entrou também, ó. Ó, A chefa Margot. Agora ficou pesado o jogo. E aí, Wilson, você vai tendo essas percepções. Primeiro, Wilson, tem alguma coisa que você comia que era maravilhoso quando era criança e agora já não tem mais o mesmo gosto, Wilson? Tem, melancia. Eu comia melancia, fazia boneco com a casca da melancia, tudo. Adorava. Hoje, eu digo, rapaz, como é que eu comia isso? Aí eu tô voltando a consumir um pouquinho, sabe? Quando é muito doce e tal, assim, ela é muito docinha, ainda eu como. Mas eu lembro que eu comia muito. E hoje eu não tenho mais esse desejo. É mais um entendimento, uma percepção que você tinha quando era criança, agora na fase adulta já não é a mesma percepção, não tem o mesmo gosto. Vem a outra fase, vem a outra fase, a outra fase que você é primeiro ali jovem, testando força. Eu falo muito que a gente é frango tentando ser galo, né? Tentando medir força, e você tem novas percepções. Depois você chega à fase adulta com novas percepções. Só que tem um desafio nessa jornada, desde o útero até a fase adulta. Existem muitas pessoas, né, Wilson, que têm as mesmas percepções antigas. Então, a pessoa ainda olha as dores de infância, olha as dores da adolescência e não expandiu essa percepção. Tem uma coisa muito bacana, que quando você não expande essa percepção das coisas, como que a gente vai falar de expandir uma percepção interna de Deus
de outras dimensões e outras coisas, a gente está preso ainda a narrativas de coisas que aconteceram com a gente na primeira infância, na adolescência, e que sem expansão de percepções tudo acaba. Vou dar mais um exemplo. Por exemplo, existem coisas que não servem mais para você que está assistindo essa live, para você, Wilson, para mim, e a gente tem que usar. Tem uma pessoa aqui na audiência que ela comenta, né? Não cabe uma roupa, por exemplo, você tinha uma roupa da fase sua de criança. Se você quiser vestir agora, não passa nem na cabeça, principalmente eu que tenho a caixa d'água, viu, Wilson? Se for mandar um boné, você tem que mandar um boné gigantesco aqui para mim, viu, Wilson? Com minha foto, porque para caber nessa caixa d'água aqui é impressionante. E o que eu quero dizer é que não cabe uma roupa antiga, não cabe um sapato antigo, não cabe um brinquedo antigo para eu ter hoje e usar aquilo. Da mesma forma que uma percepção, um pensamento não cabe mais e a gente quer usar aquilo. Você já percebeu isso, Wilson? Sim. E a gente muitas vezes não quer se desfazer dessas coisas, né? E aí onde é que está a dor da perda, muitas vezes, e a vivência do luto, porque luto é toda aquela vivência que a gente tem sobre uma perda, né? Então, essas questões que você falou, coisas que a gente gostava, ou coisas que a gente teve que abrir mão por conta que a gente cresceu, por idade, assim falando, e não mentalmente, porque muitas vezes a gente tem uma certa idade cronológica, mas a mente não segue a mesma idade cronológica, mas coisas que a gente teve que se abdicar porque a sociedade diz que aquilo não cabe mais para a gente. Então, às vezes a gente sente essa dor porque a gente teve que deixar algo que a gente não queria. E às vezes é coisa que a gente queria deixar e continua carregando para a nossa vivência. Acredito que seja algo desse tipo. Você matou a pau. Para essas dores, para esses movimentos, para essas feridas emocionais que eu chamo muitas vezes, a gente sai para procurar, Wilson, cursos. Então a gente faz imersão, faz coach, faz mentoria, tem imersões de 3 dias, a gente compra livros, palestras, mas, Wilson, às vezes você sente que está faltando alguma coisa. Ou você vai totalmente para a igreja, centro espírita, templos, e você foca no espiritual, mas sente que está faltando alguma coisa, foca na família, está faltando alguma coisa. Você faz um monte de coisas, investe bastante às vezes, e a gente sente que está faltando alguma coisa. Daí nasceu esse movimento, essa questão muito forte dessa tríade das inteligências. Inclusive, né, o time está aqui, a Valéria, a Margot está aí para falar aí com a gente, e depois tem a continuação. Tem uma coisa que é muito bacana, Wilson, quando a gente está sofrendo emocionalmente, é um desafio. Quando a gente sofre também por falta de conhecimento, é um desafio. Quando a gente sofre também por falta de espiritualidade, também é um desafio. Só que às vezes a gente caminha nessa jornada, e a gente já vai abrindo a caixa de Pandora aqui, que é uma questão forte. A tríade, o primeiro pilar dela é o pilar de inteligência emocional. Não dá para chegar num movimento espiritual, tanto é que nos centros espíritas ou nas igrejas, a gente tem um movimento de fazer anotações, senti raiva, fiquei furioso, fiquei bravo, fala muito da reforma íntima. É olhado isso primeiro, porque não dá assim, né, Wilson? Eu vou tentar fazer uma conexão espiritual, só que eu estou com feridas emocionais imensas, né? Então, tem grandes baluartes aí da Bíblia que tinham missões para fazer, né? Moisés, por exemplo, levar o pessoal para a Terra Prometida. Imagina se Moisés, naquele momento, está com uma crise emocional, existencial, para liderar aquele povo. Com certeza, Moisés tinha os desafios dele, mas para a sua jornada, para o seu movimento, você tem que passar o principal. O passo 1 é você curar as suas feridas emocionais. E não existe controle emocional, viu, Wilson? A gente fica olhando muito para controle, é algo falso que foi criado para a gente controlar as coisas. Preciso controlar meu filho, preciso controlar minha alimentação. E aí você se derruba com isso, né, Wilson? Você acaba com isso porque não existe controle. Dou um exemplo. Coronavírus. No planejamento estratégico de qual empresa estava coronavírus, né, Wilson? Por mais forte que a empresa seja, ela pensa que vai controlar as coisas, mas é possível, Wilson. Você acha que é possível controlar as coisas, cara? Não, daí surge a ansiedade. Porque a gente quer controlar o amanhã, que o amanhã talvez não venha, né? Não nos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã ele já traz os seus próprios problemas. Se preocupa simplesmente com hoje, que era isso que Cristo falava, né? Então, quando a gente acha que tem controle sobre as coisas, realmente a gente vai sofrer.
falando ainda do pilar emocional, Wilson, que é isso que você falou, quando eu estou sofrendo por antecipação, sou sequestrado por uma emoção. Eu não tenho controle do futuro, eu faço gestão do momento presente e ponto final. Eu faço gestão de uma emoção, eu não controlo uma emoção, eu faço gestão dela. Eu converso com aquela emoção, eu converso com aquele sentimento. E a gente já falou disso uma vez, e eu lembro aqui uma coisa muito gostosa, um exemplo de Jesus maravilhoso, que é aquele silêncio dos sábios, né? Então, se alguém vem esbarrar em você, você já quer ali, o seu cérebro reptiliano já quer enforcar aquela pessoa, né? Já quer revidar, já quer talvez se revoltar. E aí, simplesmente, quando você faz aquele silêncio o silêncio dos sábios, né? Que da mulher, suposta mulher adúltera, eles perguntam: mestre, as leis de Moisés falam para a gente apedrejar essa mulher, ela foi pega em adultério, mestre, o que a gente faz? Jesus se abaixa ali e não responde, ele fica em silêncio, para as pessoas refletirem sobre os atos dela, para Jesus ficar em silêncio, para aquela moça também refletir, e aí ele ter uma resposta forte. Então, às vezes você ficar em silêncio é um bom passo para esse movimento de gestão emocional. Só que fazer só gestão emocional por gestão emocional, o Wilson, estudar isso, ser forte nisso, é como se fosse uma cadeira com uma perna só. Uma cadeira com uma perna só, a gente vai cair também. Você concorda, Wilson? Com certeza. E assim, Marcelo, essa questão do tríade, você quer ligar as três inteligências, a racional, a emocional e a inteligência espiritual ou intuitiva, como muitos falam? Wilson, Seria essa a ideia? foi uma excelente pergunta que você fez. Quando a gente fala da inteligência emocional, ela é o que abre tudo para você se observar, para você refletir, mas você vai ter uma evolução consistente, que lembra quando eu contei a história, desde o útero até a fase adulta? A gente tem uma jornada de aumento de percepção das coisas. A gente aumentar a percepção do que é o mundo de verdade, a gente aumentar a percepção do que está acontecendo na TV, nessas narrativas que a gente chama de governo oculto, né? Onde está alienando as pessoas a não pensarem em si, não pensarem em expandir, sim ficarem numa gestão do medo, da escassez. Então, quando a gente vai para esse momento de expandir essa percepção, olhar para dentro também, Wilson, esse tripé da gestão emocional que eu falei, você entra também na inteligência emocional, você entra na inteligência, na inteligência intelectual. O que seria essa inteligência? Você percebeu, Wilson, que simplesmente você precisa de mais repertório. Você conhecer da Bíblia, evolução, inteligência intelectual, saber como o seu cérebro funciona também, saber como o seu corpo funciona, saber outros idiomas, formas de pensar. A Valéria falando, a inteligência intelectual te dá o conhecimento de ferramentas para entender o processo. Então, essa inteligência intelectual ela vai te proporcionar isso, que são os livros, que são os cursos, que são, eu chamo dos comos, né, Wilson? Então, se você quer se sentir útil, aprenda muitos comos. Então, aprender a fazer bolo, aprender a fazer gestão de empresas, de negócios, startup, aprender como a mente funciona, aprender sobre Deus. Então, é uma parte que é a parte do conhecimento que vai libertando. E o outro pilar, que é super importante, que a gente tenta separar, e você vê que as três inteligências estão alinhadas, é a inteligência espiritual. E o homem, uma vez, Gilson, lá atrás, ele separou o espiritual do material para a gente tentar entender as coisas. Mas assim, eu falo assim, eu tenho um espírito, eu tenho uma alma. Só que tem uma coisa, Wilson, não é eu tenho uma alma, minha alma que tem um corpo. As coisas se dão no mundo espiritual e a gente está esquecendo disso. E quando a gente começa a ter esse alinhamento, que eu controlo, faço gestão das minhas emoções, faço gestão da inteligência e faço a minha gestão, a inteligência espiritual com a inteligência intelectual e a inteligência emocional. Essas três alinhadas, caminhando juntas, o Wilson, eu tenho uma transformação. É diferente, Wilson. Melhorar. Às vezes eu faço um curso, leio um livro, eu melhoro. Só que quando eu melhoro, eu volto a fazer as coisas do passado. Quando eu mudo, é muito legal, mudei. Mas quando eu mudo, dá a impressão que eu posso voltar para outra casa, né? Mudei, mas eu posso voltar para o outro estado. Só que quando eu me transformo, Wilson,
isso não tem como. Me transformei, você não volta para trás. Então, quando você alinha essas três inteligências, a gente vai falar ainda mais um pouquinho delas, você tem uma transformação. E você aumenta a sua percepção de quem você é, a sua percepção sobre Deus, a sua percepção sobre a matéria, sobre a sua família, sobre múltiplas dimensões, e você vai ter verdadeiramente uma transformação. Bem explicado. E como você falou, que adiante vai falar mais especificamente sobre cada uma delas, até porque se confunde muito, né? A inteligência racional com a emocional. Uma que racional, que é intelectual, poderia ser dita como a razão, né? Que se você for olhar no dicionário, acredito que seria isso, a razão por si só. E a inteligência emocional, como Daniel Goleman, né? Um professor de Harvard, que ele fala que, resumindo, toda a inteligência emocional se resumiria em caráter. É tudo aquilo que define o caráter. Seria o emocional. Não sei se todo o contexto que você venha falar à frente chegue nisso, a formação do nosso caráter. Você acha que tem a ver com tudo aquilo que você estudou? Ô, Hilson, eu iria até além. As três formariam, expandiriam o caráter, expandiriam a consciência. Não me prenderia somente a emocional, mas a emocional ela é o passo zero, ô Hilson. Não adianta já tentar pular para a espiritual. A Margot falando aqui, só entende o propósito quando se sabe quem é. Então, se sabe quem é. Então, quando você tem essa percepção, sabendo quem você é, tomando posse do seu propósito de vida. Quando a gente fala de propósito de vida, Wilson, é a mensagem que você veio carimbar aqui na Terra. E isso entristece demais quando a gente... Você pode ver, quando nós não estamos indo para o caminho que a gente acredita que era o certo, fazendo as coisas que eu sinto, que eu tenho um chamamento, que eu nasci para fazer algo e eu estou fazendo algo totalmente diferente. O desdobramento disso são dores emocionais, são depressões, tristezas, quando a gente não toma posse de quem a gente é. Quando a gente fala que a gente é uma centelha divina, um pedaço de Deus, não é uma metáfora. Nós somos mesmo. Só que, Hilson, se a gente não tomar posse disso, a gente vai viver no submundo. E a Margot fala, né? Ela vai falar muito, tomar posse, né? Declarar a sua divindade. Então, eu não estou falando aqui de ego, Wilson, de você, eu sou o ser absoluto, não. Essa divindade, declarar que eu sou um pedaço do Criador, eu sou a ação de Deus aqui na Terra. Só que eu posso ser a ação de Deus aqui na Terra, fazendo, por exemplo, estudando, mas como você fez? A gente tá falando da tríade, mas você fez uma prece antes. Não é fazer uma oração, é estar em estado de oração. Não é me conectar a Deus, é já estar conectado com Ele. E é um desafio, né? Sintonia, né? Oi? Sintonia, a sintonia, né? Sim. E é um desafio, porque assim, como que é? Mas fala assim, mas Marcelo, como que eu vou ficar no estado de oração varrendo um chão? Eu falo disso, né? Você está ali tirando, e hoje eu fiz, hoje não, essa semana eu fiz na minha casa, varrendo o chão, passando um rodo com água suja, né? E aí eu falando assim, o que eu preciso também limpar da minha vida, do meu pensamento, qual ação que não me serve mais? É algo filosófico, Wilson, mas muito profundo, Wilson, fala um pouquinho, vamos ler nas mensagens aqui também. Mas, Wilson, você acha que faz sentido esse movimento de conectar as três? Porque nós somos um ser integral, né, Wilson? A gente ficou muito nessa de separar as coisas em caixas linearmente. Seria interessante, mas a vida não é linear, né, Wilson? Então, é um bloco de informações, um bloco de vivências, é um conjunto. Não é cabeça, corpo, mente, não. É um conjunto de coisas e elas crescem juntas e elas caminham em paralelo. Marcelo, esse conjunto seria o repertório, né? Todo conjunto de informações adquirido forma o repertório. Então, eu posso dizer que a inteligência racional, como sendo a primeira, e a inteligência emocional sendo a segunda, então eu posso dizer que o primeiro abriria as portas, que é a inteligência, ele abriria as portas. E o emocional diria o quanto estaríamos preparados para a vivência do nosso dia a dia. Porque ela abre a porta, a inteligência, né? E a segunda, ela vai te dizer, você convivendo... Um exemplo,
eu consegui um emprego através da minha inteligência. O cara fez o teste de QI, pô, o cara é super inteligente e ele vai entrar aqui, entrou, entrei, beleza. Beleza, né? Inteligência, entrei. Só que o emocional vai dizer se eu vou trabalhar certo ou não em conjunto. Se eu faço parte, se eu vou conseguir fazer parte ou não daquela empresa. Seria bem isso. Ficou ótimo, ficou ótimo. E mais do que isso, ô Wilson, em cima dessas, você está alinhado com seu propósito de vida, alinhado com seu movimento espiritual, alinhado com as percepções da matéria, né? E a gente olhar dessa forma parece ser simples. A Valéria aqui falando aqui, o caráter é uma expressão do estado de evolução. E ela continua aqui, fragmentos de um universo que continua se expandindo. Então, da mesma forma, né, Wilson, pegando até esse gancho da Valéria, falando do caráter, né, que é um estado de expansão nosso, uma evolução moral, como o universo está se expandindo, nós também estamos expandindo. As suas células, Wilson, já não são mais as mesmas desde que você nasceu. Então, assim, numa jornada de 6 meses a 1 ano, todas as células, elas morrem e nascem novamente. O seu corpo já não é mais o mesmo. E aí, quando eu falo assim, naquele movimento, que é o meu corpo tem um espírito. Não. Meu espírito tem um corpo. Né? Quando eu falo de prosperidade, né, que é uma coisa que todo mundo está falando, falam receitas, né, e a gente vai fazendo todas essas coisas. Mas não adianta, né, Wilson, eu saber tudo de startup, tudo de mercado financeiro, tudo desse movimento, trabalhando o pilar ali intelectual forte, porém emocionalmente eu tenho estabilidade. Quando começar a cair o dólar, eu já vendo tudo. Ou eu emocionalmente eu não me sinto merecedor. Ou uma vez a gente fez um intercâmbio mediúnico e o mentor falou para a gente assim, uma coisa muito gostosa, né? Ele falou assim, Deus já criou a prosperidade já existe. Não é você que cria a prosperidade, você tem acesso a ela, como se você fizesse download da prosperidade. Só que como você vai fazer download da prosperidade se na inteligência emocional, Wilson, você não se sente merecedor? Ou se você acha que Deus está te punindo? Tem uma parte ali da inteligência espiritual que, não, eu vim aqui para sofrer e sofrerei para sempre, amém? Então, Wilson, a gente tem que, quando a gente fala desse movimento de fazer esse alinhamento, dessa tríade, uma cadeira ficar em pé, né? No mínimo 3 pernas, né, Wilson? É nesse equilíbrio, é nesse movimento de expansão. Talvez, Wilson, eu falo muito dos arquétipos que são modelos. Aí você fala assim, Marcelo, esse papo tá legal, mas eu vou esquecer disso, Marcelo. Ai, a inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência espiritual. Ai, Marcelo, eu vou esquecer. Bem, a única coisa que eu falo para você, que tem, para cada uma delas, tem um movimento dos arquétipos, que são os modelos que Jung falava muito. Eu sempre gosto de trazer, que fica muito lúdico, fica muito mais tranquilo. Do ensino médio para a universidade, é um caminho para os fortes. Exatamente. Então, eu concordo com que alma, espírito e material, bacana. Você precisa para passar as fases, né, Wilson? E a Margot fala uma coisa bem bacana. Mesmo voltando à metáfora da barriga até a fase adulta. São fases de percepção que nós estamos passando. Porém, na fase adulta, para ter essa expansão de percepção, se a gente não tomar posse e declarar a nossa divindade, declarar também que a gente veio aqui para construir, que a gente é um pedaço de Deus construindo um mundo melhor, declarar que a gente não está falando do eu, a gente está falando do nós. E eu não estou falando nem de você ser egoísta, e eu não estou falando nem de você entregar tudo que você tem, mas perceber, Wilson, que talvez aí na sua casa, talvez aí na sua cidade, ou na empresa que você está, você é um ponto de luz que sustenta as pessoas que estão perto de você, com vibração, com um papo bom, com a sua autoconfiança, com o seu aumento de percepções, ajudando essas pessoas. Quando você começa a ajudar a perceber o nós, que você percebe como se fosse o elo de uma corrente, onde um fraco vai romper. Então, aquela pessoa que está ali em sofrimento, em dor, ela vai trazer uma egrégora ruim também, uma egrégora triste. Talvez ajudar essa pessoa a evoluir, oferecer uma possibilidade para ela, a gente vai se sentindo mais útil, mas perceber que ela é um parente espiritual nosso. Olha quanta coisa profunda, Wilson. E para fechar na questão dos arquétipos, eu sempre gosto de um que eu falo pouco, Wilson, principalmente nos treinamentos, ninguém ouve falar, que é o observador. Esse observador, Wilson, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é observar. pouquinho. Já ouviu falar, Wilson?
Um pouquinho, eu passei a observar mais depois que você tinha falado no observador. Estou observando mais você falando. Wilson, fala para mim qual que é esse arquétipo, o observador, então, Wilson. Rapaz, eu nunca ouvi, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Assim, até onde eu entendi com o professor Marcelo Bispo, é a gente se observar, só que eu fui mais além. Na primeira vez que ele me perguntou sobre o observador, que eu analisei eu realmente observando o outro, e quando eu observava o outro, eu me via no outro, porque na medida que eu via os defeitos do outro, eu estava me observando. Não simplesmente julgando o outro, mas sim me conhecendo nos defeitos que o outro me apontava. Na verdade, não me apontava, mas que eu enxergava no outro. Então, a partir daí, eu comecei a observar e identificar onde eu enxergava no outro os defeitos que eu tinha e aí lutar contra aquilo. Eu resumi nesse contexto, quando eu falei com você depois da primeira vez sobre isso. Ô, Wilson, isso é o observar, e mais do que isso, né, Wilson, é você observar o próximo e perceber que o seu relacionamento com as pessoas fala muito mais de você do que do outro. E você perceber também, esse é o observador externo, você observar eventos, observar o que acontece nas empresas, nos negócios, o que está acontecendo na sua vida de uma forma repetitiva, que quer te dizer alguma coisa, e isso é muito forte. Observar você internamente. E nesse movimento de você observar o externo, o interno, você vai aumentando a sua percepção. Observar que seu pai e sua mãe, o que ele fez é o que ele podia ter entregado para você. E observar que não teve erro, que simplesmente foi uma forma de aprendizagem. E você vai expandindo o seu momento de observação. Talvez observar como que está seu movimento emocional de agora, que é o diagnóstico. Como está o seu movimento intelectual? Quais os cursos você tem feito? Ou os comos que você está tentando encontrar para realizar seu sonho? E mais do que isso, como está o seu movimento espiritual? Espiritual é diferente de religião. Pessoas passam a maior parte da vida numa religião e não ingressam na espiritualidade. Ficam ali naquele movimento do vamos orar, vamos na igreja, mas assim, em casa não está vivendo um movimento espiritual. Quando vai dormir ou quando está sozinho não está vivendo isso. Observar isso vai ajudar muito ao aumento da sua percepção do seu eu sou real, sem máscara. E às vezes você vai se assustar, né, Hilson, quando você começa a tirar as máscaras, vai entender sim que a gente precisa destruir o bendito do ego, que lá atrás ajudou a gente a crescer, mas hoje não faz mais sentido. A gente fica de cocô se alguém colocar aqui, essa live está uma merda, né? Aí fica de cocô, aí alguém, né, te cancelou. E aí a gente percebe que ainda tem uma fagulha forte, ou talvez uma chama forte de ego dentro de nós, né? Fala um pouquinho aí, Wilson, que eu vou ver o que a galera tá falando aqui pra gente. Eu vou responder uma pergunta, ou se você quiser complementar. Egnalda Vieira, ela perguntou o que seria alma, espírito ou matéria? Então, eu vou falar aqui, se você quiser complementar, ou achar que eu falei algo que não estivesse dentro do nosso conhecimento doutrinário espírita. Alma seria a mesma coisa do espírito, porém, a gente imaginando a gente encarnado em matéria, no corpo físico, seria a alma. Quando desprendido da matéria, poderíamos chamar de espírito. E a matéria por si só é o corpo físico, no qual a gente serve de roupa para o nosso espírito. Eu acredito que seja isso, até onde eu sei. Marcelo, tem alguma coisa a complementar sobre isso? O livro dos Espíritos, ele fala, né, que a alma é um espírito encarnado, né? A alma é um espírito que tem matéria. A Margot falou uma coisa muito legal, a matéria serve à alma. Olha que legal. Então, eu tenho uma conexão, tem um corpo aqui, uma matéria, algo denso, porém, a menor partícula dessa matéria, a gente está falando de um átomo, a gente está falando de prótons, elétrons e nêutrons, a gente está falando de energia também. Então, por isso que não cabe separar espiritual do material, porque a base, se o universo se baseia no átomo e ainda tem os desdobramentos disso, o que eu quero dizer é que é uma vivência, e a Margot traz, né? Matéria serve à alma, a alma serve o espírito, que é a consciência, e o espírito serve à matriz divina. Olha que lindo, né? Uma definição muito bacana. E não é daqui para lá, né, Hilson? É que dá a impressão que é do meu corpo, da matéria, o espírito.
é ao contrário, Wilson. Por isso que eu estou falando. Meu corpo não tem um espírito. Meu corpo não tem uma alma. Minha alma, meu espírito, que tem um corpo. E essa Não é conexão, o espírito, a gente fala de que a gente tem não, alma, né? Um espírito encarnado. não é o espírito que está servindo o corpo, né? Muita gente entende isso, mas sim o corpo que está servindo o espírito. Exato. E acha que a inteligência está no corpo. Não. Pode até ter a inteligência celular, né? Que é onde a gente vai fazer um exercício, o músculo vai aumentar, porque existe, né, a inteligência celular, né? Ela vai se adaptando àquele movimento, mas a inteligência vem da mente e a mente vem do espírito. Tá, Né? Então as pessoas confundem. As pessoas confundem muito. Esse papo é meio louco, Wilson, mas eu sou apaixonado por isso. A questão é que eu venho aqui para ter uma percepção diferente de matéria, de densidade, de limitação. E eu vou além. E eu vou além. Nós vemos o mundo com esses sentidos que nós temos. Os 5 sentidos. E talvez um sexto sentido que a gente possa falar aí da intuição, enfim. Mas o que eu quero dizer, Wilson, que no seu sonho, quando você sonha que você está voando, você não está preso aos 5 sentidos de percepção. Você está amplo naquilo. Então você voa, você corre, você cai, você não morre. Então ali, o que eu quero dizer, se você tentar fazer uma conexão espiritual, tentando conectar os seus sentidos, para a meditação funciona. O que eu estou ouvindo, momento presente, blá, blá, blá. Mas essas coisas se dão de uma forma de percepção muito interna e muito diferente. Se desconectar dos seus 5 sentidos, da forma que a gente vê as coisas, e um bom exemplo é como se fosse num sonho. E isso, no processo de meditação, no processo de trabalho em flow, que você está conectado àquilo, talvez para ajudar alguém, talvez num estudo, você começa a se desvencilhar dessa matéria e ter contato com a percepção pura, com o que é mais importante. Sexto sentido é a capacidade de usar os outros cinco simultaneamente. E os sentidos em si, todas as energias, todas as percepções que temos, ela é limitada no nosso corpo físico, né? Tanto que quando nos desprendemos da matéria, esses sentidos eles são bem mais aguçados, né? E a gente consegue receber mais energias totalmente diferente que o corpo físico não consegue receber e absorver essa energia. Então é algo bem... Marcelo, a gente está conversando, a gente está filosofando, falando sobre ciência e sobre espiritualidade. Isso só me lembra o triângulo do espiritismo, né? Ciência, filosofia e religião. Então, tudo que a gente falou tem esses 3 embasamentos. E tudo tem a ver com a razão. Juntou os 3, chega na razão. Talvez, né, Wilson, se a gente conseguir fazer esse paralelo aí, olha que gostoso, né? O pilar de ciência seja o pilar intelectual. Seja o pilar intelectual. E o pilar filosófico talvez seja o da gestão das emoções, da inteligência emocional, o eu, o que é ego, separar o que é ego, o que não é, camadas, prestar atenção nas pessoas, nos seus sentimentos, o porquê das coisas. E a religião é o primeiro passo da porta da espiritualidade. Uma coisa que a gente tem que colocar aqui, Wilson, que é onde a gente... eu vou usar a metáfora do fracasso, mas não existe fracasso. Eu falo muito disso nas palestras, Wilson. Existe começo de ciclo, fim de ciclo. Não existe perder, existe um aprendizado. E é muito importante deixar claro isso, aumentar a sua percepção sobre isso, porque senão a gente continua com as dores do passado. Ai, porque aquela pessoa me feriu, porque meu pai me sacaneou, minha mãe, aquele trabalho, aquele cara me enganou. E é sempre no outro, não assuma as responsabilidades. E aí eu até coloco o que a Margot falou aqui, né? Ela fala que é o que você leu sobre o sexto sentido, que é a capacidade de usar os outros 5 sentidos simultaneamente, que te cria aquele negócio chamado intuição, aquela coisa louca, todos eles conectados. Lembrar do poder que você tem no seu coração. O coração é um cérebro também. A gente não fala disso, mas ali, Wilson, se dá, além das conexões que nós temos, da ressonância que ele gera pelo magnetismo que ele tem, Wilson, mas ele te fala muito, ele faz uma gestão forte do seu corpo e forte da sua mente. Há quem diga que é um portal, mas o que eu quero dizer para você, Wilson, para quem está assistindo agora, para todos vocês, para a gente confiar também nas nossas intuições e nas nossas inspirações. Aí a Margot fala do sétimo sentido. O sétimo sentido
O sétimo serve o sexto O sentido, sexto serve. o ego. O objetivo é ir para o oitavo sentido. Eita, Margot já vai lá. É profundo. É ela que é a pessoa que vai pegar esse pilar aí da espiritualidade, que é maravilhoso. A intuição, a gnose dos cárdios. Vamos falar disso na nossa live. Ah, Margot, que bom, porque eu não ia falar aqui mesmo, tá? Mas Fala, Wilson. Não, desculpa, tu ia complementar aí, pode falar. Não, Wilson, era basicamente isso, Wilson. Para a gente, de todo esse mecanismo que a gente está aprendendo, tem uma coisa onde a gente está fracassando, Wilson. Só para usar essa metáfora do fracasso, é que você que está assistindo essa live, você, Wilson, eu também, porque quando eu falo, eu sou o primeiro a ouvir. Você está fracassando no teste. Você não está experimentando. No pilar de inteligência, o que eu quero dizer, ou o pilar da ciência, a experimentação, Wilson. Então você aprendeu um belo dia uma lição com Jesus ou com Paulo de Tarso. E aí você entra num palco e fala dela. Só que você não experimentou. Você não tem poder sobre o sucesso ou sobre o fracasso, Wilson, que é outra coisa que o seu ego, nosso ego, criou. Sucesso e fracasso não existe. Existe aprendizado, existe início de ciclo, fim de ciclo. Você tem poder sobre a jornada. Então, quando você faz um teste, muito bem. Um belo dia, Jesus falou, perdoe 70 vezes 7. Deixa eu lá ver como é que é esse negócio de perdão. Deixa eu experimentar isso. Deixa eu experimentar comigo como é que é. Aquela pessoa que eu reclamei, ou aquela pessoa que morreu, eu queria ter dito eu te amo, que eu não me perdoo, ou aquela pessoa que saiu da sua vida, da minha vida. O que eu quero dizer é você fazer aquele primeiro teste. Poxa, fui lá, falei que perdoei, mas não perdoei. Mas e se eu falar assim, qual aprendizado que eu tive com essa pessoa? Ou qual aprendizado que eu tive com isso? E você tem aquela experiência, aí você vai ter uma coisa chamada autoridade. Você vai falar, experimentei, fiz o teste, deu certo aqui, deu bosta aqui. E isso vai ser muito forte, Wilson, que é isso que vai aumentar a sua percepção das dimensões. Hoje eu estava estudando um livro que ele falava desse movimento da matéria, né? Que existem várias dimensões. Então, olha que coisa louca. Seu corpo físico, o meu está aqui, o seu está aí, mas em algum lugar está acontecendo um espírito. Em algum lugar tem uma centelha divina que está conectada a esse corpo. E talvez essa centelha divina esteja conectada com outros corpos em outras dimensões. É algo muito louco isso. Mas como que a gente vai chegar nisso, Wilson? Como que a gente vai chegar a entender Deus, que a gente fala tanto de entender Deus, vidas em outros planetas? Mas, Wilson, a gente não está conseguindo nem se perdoar, papai. A gente está sentindo ciúme do que está do nosso lado, papai. Então, tem um processo aí de olhar para dentro para acalmar um pouco. Então, experimentar, Wilson, é onde a gente está fracassando, é no teste, Wilson. Faz sentido, você acha, papai? Faz todo sentido. E Marcelo, uma dessas coisas que eu identifico, e hoje eu uso outra palavra, por exemplo, você falou aí do fracasso ou acerto. Para mim, o fracasso é justamente porque você não acertou o alvo. Você está num jogo de dardo, ou você acerta o alvo, e aí você teve o sucesso, ou você errou, mas você vai ter outra oportunidade. Você errou, você fracassou, teoricamente. Mas cabe a você ir lá, pegar o dardo novamente e tentar lançar, até que você acerte. Aí a perseverança. Eu persisti, insisti e deu certo. E tem aquele que simplesmente tem 10 oportunidades de jogar, jogou o primeiro e errou, e acha que fracassou. E a gente está no mês de setembro, no setembro, que é de consciência sobre o suicídio, né? E é através desse pensamento de fracasso, as pessoas têm esse pensamento tão triste de tirar a própria vida. E bem sabemos que, através dos estudos, se diz que a vontade de tirar a vida, na verdade, não é tirar a vida por si só, e sim tentar cancelar aquela dor ou aquela decepção que ela teve naquele momento, né, Marcelo? Não é isso? Você que também eu acho que você já falou sobre isso em outro momento. Wilson, que você falou é uma coisa profunda, né? Se você está se observando, está trabalhando na gestão emocional, tem uma dor dentro de você, é exatamente isso. Você não quer se matar, você quer tirar aquela dor de dentro de você e você acha que se matando vai tirar aquela dor. Talvez você queira penalizar alguém, mas o que eu quero dizer nesse momento, que com gestão emocional, com inteligência emocional, intelectual e espiritual,
isso por si só, você vai percebendo que é uma fase de expansão que você está. Tem uma coisa, Wilson, a Valéria falou para colocar o link do curso, já já eu coloco aqui também. Acho que eu copiei, Wilson. Ó, eu vou deixar, eu vou ver se eu coloco. Não, eu vou dar um espaço para você falar desse curso no final. Aí você fala e vê, passa para o pessoal as informações. Falo, mas tem uma coisa muito forte que talvez nesse jogo dessas formas, dessas coisas, quando você está indo para um caminho que o seu inconsciente aí dentro de você, Wilson, eu vou contar uma história rápida aqui. Um belo dia, Wilson, a gente estava dirigindo o carro, um belo dia estava tocando Bon Jovi, era noite, começou a garoar, a gente bateu o carro. Nessa metáfora, o jovem bateu o carro. 10 anos depois, Wilson, ele nem lembra, porque ele ficou em coma, esse menino, esse jovem, ele nem lembra disso. Ele está ouvindo Bon Jovi, começa a garoar, está entardecendo, escurecendo, e do nada ele fica bravo. Ele se revolta. Ali o inconsciente dele está falando, meu, vai acontecer de novo. O seu inconsciente é uma parte que acontece na sua mente, e tem a mente consciente e a mente inconsciente. Consciente é o que a gente está falando aqui. Consciente é antes de P e B é M, passo 1, passo 2, passo 3, ele é linear. É um computador bom, consciente. O inconsciente é um computador poderosíssimo, conectado a um erro maior. E ali naquele momento, mas ele não fala para você, Wilson, tome cuidado, você pode bater o carro novamente. Não, ele acelera o seu coração, você estava feliz, aí depois você ficou triste, mas ele está dando uma chuva de mensagens para você, simplesmente para você acordar, simplesmente para você ter um caminho diferente. E todas as vezes que a gente percebe que a gente está indo para o mesmo caminho, Wilson, um caminho de colisão, não está fazendo o que a gente acredita, a gente tem essa chuva. Não estou falando nem de nada espiritual, estou falando do que acontece com o seu inconsciente, para te proteger, para fazer você sobreviver. E aí ele acaba trazendo essas dores. Depressão, além de ser o desequilíbrio de hormônios ou de minerais que estão faltando no seu corpo, pode ser também sofrer por antecipação, ser sequestrado por uma emoção. O futuro, quando você dorme pouco, pode rolar também uma depressão. O futuro da depressão pode ser um desejo de suicídio. Então, a gente até busca não falar muito disso, mas assim, precisa falar. E vir por um momento presente, trabalhar a parte espiritual, no pilar de inteligência ou no pilar de ciência. Um remédio, se tiver que tomar, que tome remédio. Se tiver com uma doença grave, não vai tomar, né, Wilson? Às vezes fala, não vou tomar remédio para depressão. Mas, se tivesse uma doença, um câncer, com todo respeito a quem passou por esse desafio, a gente vai tomar, vai fazer quimioterapia, mas vai fazer oração, vai estudar sobre isso, vai se acalmar emocionalmente, entender o que aquela doença quer ensinar para a gente. E talvez viver uma vida melhor. A Valéria falou que não virou link, né? Então, que é para entrar na nossa bio aí, mas a gente vai... Já manda uma mensagem, um inbox para o Wilson aí, para quem quer participar do curso. Wilson, tem alguma pergunta para fazer? Que eu queria falar algumas coisinhas ainda do pilar intelectual e do pilar espiritual, papai. Eu vou fazer uma pergunta, para ver se eu entendi. Você falou do racional, falou do emocional, que eu disse que o intelectual, ele abre portas, o emocional, ele vai te dizer se você vai permanecer ou não dentro daquela porta que você entrou, e o espiritual seria a ideia de que tudo aquilo, diante de uma dificuldade, da natureza da dificuldade, eu não consigo resolver pela inteligência racional e pela emocional, eu poderia resolver ou achar um resultado para ser solucionado através da inteligência espiritual ou intuitiva? Ele pode ser, Wilson, como uma das ferramentas, mas lembra que a gente falou assim, ele por si só, é claro, se eu fizer oração, com certeza ajuda demais, conectado a Deus, com certeza ajuda demais. Mas se fosse isso por si só, eu não teria vindo aqui para fazer experimentação no mundo da matéria. Então, quando a gente fala dessas três, que elas precisam caminhar juntas, esses três pilares, eu diria assim, a parte espiritual é aquela parte talvez que você não enxerga com os seus 5 sentidos. Você não enxerga com ela, você não vai perceber com ela. Tanto é que tem muita gente que é muito racional, muito cientista, que se declara ateu, e aquelas conversas.
mas a gente, numa live que a gente fez, um mentor falou que muitos astronautas, quando voltam do espaço, eles voltam acreditando em Deus. O que eu quero dizer, Wilson, que essas três, porque a gente está aqui para fazer a experimentação dessas três. Essas três alinhadas, então vamos lá. Eu fiz a minha inteligência, evoluí minha inteligência emocional, lidar com as minhas emoções que estão sabotadas, e aí eu fui buscar conhecimento, que a Margot está colocando aqui, conhecimento na intelectual, mas lembra, conhecimento não é sabedoria, porque eu posso ler livros e simplesmente não pôr em prática aquilo. A sabedoria é o teste, a experimentação daquele conhecimento que você teve. Então, o pilar intelectual ele te dá muito conhecimento. Para as pessoas que querem evoluir, conhecimento sim evolui, se você quer se transformar. Agora, se você não quer se transformar, você pode ler milhões de livros que não vai adiantar em nada. A Margot colocou aqui, conhecimento transformado, conhecimento transformado vira sabedoria, sabedoria te leva para a fonte divina. Olha que lindo. E como você adquire essa sabedoria? Experimentando. Então, o Wilson, então, quando você vem misturando essas coisas, essas três, Wilson, você entra num processo de simbiose e cocriação para resolver as coisas que estão ao seu redor. Existem coisas que você vai precisar da gestão emocional, mas mesmo se você falar assim, por exemplo, Wilson, olha que legal, elas misturadas. Um processo que você está sofrendo por antecipação. Exemplo, eu sou um cara que trabalha com finanças, novamente. Eu sou um cara de finanças, só que eu estou sofrendo pelo coronavírus. Olha que coisa. Estudei todos os livros, estudei tudo, estudei o que está acontecendo, Bloomberg, estou vendo lá o que está acontecendo nos Estados Unidos, China, momento atual. E aí a minha emoção começa a vir para cima. Eu falo, não, gestão da emoção. Vamos ficar com calma para tomar a decisão correta. Mas tem uma parte que vem a parte espiritual, de você abençoar as suas ações, abençoar a comida que você está fazendo, ou abençoar os estudos que você está fazendo, a oração que você fez de abertura. Então, aqui você mistura as três, alinha as três para você tomar a melhor decisão, ou mudar a sua percepção, ou expandir sua percepção. Tem gente que vai expandir a percepção com 90 anos, Wilson. Nosso desafio nesse bate-papo, falando da tríade, é expandir, transformar conhecimento em sabedoria para nós nos aproximarmos ainda mais do divino, da fonte criadora, com o momento presente agora, nesse momento. Antecipar essa escalada da evolução nossa que a gente fala quando tiver com 90 anos. Bem, já estamos chegando perto, né, com 90 anos do desencarne. Vamos fazer isso para já ficar aqui já e começar, talvez, Wilson, passar isso adiante. Eu estou fazendo essa live para mim, eu estou ouvindo aqui, não só para você, mas é uma forma, Wilson, da gente passar adiante o que a gente aprendeu, meu irmão. A gente, se for um livro na gaveta, não vai servir de nada, né, papai? Exatamente. É daí que vem a sabedoria, né? Além de colocar em prática, é poder ajudar o próximo, né? Através do que é aquilo que a gente conseguiu evoluir, através dos ensinamentos, do conhecimento. E isso a gente colocando em prática e ajudando o próximo, não tem coisa melhor. E diante disso que tu falou, da mistura dos três, então eu posso dizer que o nosso corpo físico, ele precisa de nutrientes para ficar nutrido, firme e forte. E nosso espírito precisa desses três para viver numa vida sem muito sofrimento, no caminho mais certo, mais correto. Unindo esses três, a gente consegue. Se tiver falta de um desses três, consequentemente, a gente vai sentir alguma dificuldade lá na frente. E vai ter que recorrer a isso. Eu concordo com você, com o que você falou 100% e vou além. Se fosse para a gente só viver o espiritual, Wilson, a gente não estaria aqui. Não precisaria da matéria. E ela é uma forma de você expandir, como a Margot falou, que ela serve a alma, né? Ela serve a alma nos aprendizados, nos sentidos que nós temos. Mas se a gente ficar preso, porque tem uma programação, Wilson, tem uma programação para você ser uma pessoa estourada, uma pessoa revoltada, uma pessoa reclamona, uma pessoa sem fé, uma pessoa fatalista. Tem essa programação. A nossa missão é quebrar essa programação, Wilson. Quebrar o que a TV Plim Plim ensina para a gente. Quebrar o que várias religiões, com todo respeito a todas as religiões, que colocaram Deus punitivo, colocaram a culpa, inseriram a culpa na sua cabeça, não merecimento, contaram uma mentira para você, para os nossos ancestrais, e a gente está herdando essa carga nesse inconsciente coletivo. A gente já nasce com o pecado e não segue o nosso cronograma espiritual. A gente tem uma missão gigantesca aqui na Terra, Wilson, e a gente está pensando... Marcelo,
20 segundos, me desculpa, eu me perdi aqui na hora, estava desbloqueado ali. Olha, sigam o Marcelo, vão lá no link da bio dele, vai ter o curso Triade, ele é Marcelo, Margot e Valéria. Qualquer coisa, entre em contato no meu direct que eu passo as informações.